Olá, eu sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast, o seu programa mais agregador que trombose venosa profunda. Para falar com vocês hoje um tema sensacional, que é a coagulação na sepse, o impacto dessa disfunção. Nesse AmibCast, parceiros com a Werfen, eu recebo aqui Tomás Croquemore, é isso mesmo? Isso, Tomás Croquemore, que é o especialista nesse assunto, médico intensivista, e vou deixar a apresentação dele para essa câmera aqui com vocês. Prazer ter você aqui. Caio, prazer. Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou intensivista de formação e especializado em terapia intensiva com foco em coagulação, trombose e hemostasia. Comecei a trabalhar com coagulação em 2005 e desde então venho me desenvolvendo nessa área, tanto de pesquisa como da área clínica, sempre focado para paciente crítico. Tive a oportunidade de fazer meu fellow fora do país, na Universidade de Zurique, com o professor Spahn, em trauma e cirurgia cardíaca. E fiz meu mestrado e doutorado no Einstein, nessa área de coagulação, trombose e hemostasia. Venho trabalhando desde então, nesses 20 anos, com terapia intensiva, mas com foco em coagulação, trombose e hemostasia. Hoje eu sou médico intensivista do Hospital Muriá e sou diretor médico científico da Werfen, da empresa Werfen, que é uma empresa de diagnóstico. É Werfen ou é Werfen? Werfen. É Werfen. Então, desculpa, não é alemão, é americano, é isso? Não, é alemão. É alemão? Então você é Werfen. Werfen. Tá bom. Pessoal, é bem interessante a gente chegar nesse ponto, porque coagulação é um tema que, de certa forma, desperta uma curiosidade que ela não se mantém. Ela é bem rápida. Nossa, coagulação. Aí você começa a ler, você fala, não, a curiosidade passou, né? É um tema sempre espinhoso, sempre difícil. E aí eu gostaria de entender, coagulação pertence ao hematologista? A gente falou disso antes, mas eu gostaria de bater esse papo com você antes, para a gente iniciar esse tema. Caio, excelente a tua pergunta, né? Eu acho que esse é um dos grandes gaps que a gente acaba encontrando aí no dia a dia, porque há uma expectativa muito grande do hematologista estudar, né, ser o especialista dessa parte de coagulação. No entanto, quando a gente vê na prática, nem todos os hematologistas estudam e manejam coagulação, né? É um campo muito aberto, em que a gente encontra hoje médicos cirurgiões, intensivistas, anestesiologistas e, claro, muitos hematologistas que estudam essa área de hemostasia, principalmente quando a gente fala ela aplicada ao paciente crítico, né? E eu achei interessante que você falou a questão de que a gente tem um interesse, aí abre o livro e perde o interesse naquele mesmo momento. Na hora, imediatamente. Isso começou na escola, né, na faculdade, né? Então, aquela chamada cascata da coagulação é responsável por minar qualquer interesse. Grande parte dos interesses voltados a isso. Exatamente isso. Então, até uma das ideias de eu estar aqui é tentar quebrar um pouco esse paradigma aí, sabe? Tentar mostrar a importância da coagulação, mas de uma forma desmistificada, na prática, dentro de um assunto extremamente complexo, que é a sepse, né? Exato. E a sepse realmente é algo que, frequentemente, a gente, há muito tempo na terapia intensiva, ouve falar, entende todas as suas repercussões, tem diversos surviving sepsis, desde o Rivers lá atrás, e mesmo assim é um assunto que é extremamente atual, né? E falando sobre sepsis, a gente sabe da grande mortalidade, da grande morbidade que tem isso no paciente na UTI, e que é um dos grandes motivos de internação e de mortalidade, né, dentro da UTI. E a coagulação há um tempo atrás já foi até um critério específico, mas é sim uma das disfunções mais importantes. Como é que a gente pode identificá-la de maneira mais precisa hoje, considerando o Surviving Sepsis Campaign ou métodos ainda a ser analisados? Perfeito, Caio. Eu acho que para tentar te responder isso, e até voltando um pouco da questão da desmistificação da cascata da coagulação, né? Hoje a gente tem um avanço muito grande em termos de evidência científica em relação à fisiologia da coagulação, né? Hoje, aquela chamada cascata da coagulação, a gente acaba utilizando muito mais para entender os testes convencionais da coagulação do que entender a hemostasia em vivo, né? Hoje a gente trabalha com um conceito desenvolvido em 2001, né, pelo professor Maureen Hoffman, do modelo celular de coagulação.
né? Então, aquilo avançou, entendendo a importância do papel das células na formação do coágulo, enfim. Mas o mais interessante é que, em 2024, um grupo de Liverpool trouxe um conceito fantástico dentro desse contexto de fisiologia, que é o chamado modelo convergente da coagulação, que significa que o sistema da coagulação ele está intimamente ligado a uma resposta imune inflamatória. E isso é interessante a gente compreender, até para a gente entender a importância da coagulação dentro desse contexto de sepse. E o que você falou, acho que é o primeiro passo que eu gostaria de trazer aqui, é entender o sistema de coagulação como um sistema orgânico que necessita ser monitorizado como sistema cardiovascular, neurológico, renal, hepático, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente entender que é um sistema que necessita ser monitorado, né? Bom, a sepse, então, só para a gente retornar, né? É uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do organismo à presença de uma infecção, né? E é uma das principais causas de internação em UTI, né, no Brasil e no mundo, um dos maiores desafios para a saúde pública. 1 a cada 3 pacientes com choque séptico morrem, enquanto que 1 a cada 5, 6 pacientes com sepsis morrem, né? Isso são quase que 49 milhões de casos no mundo, sendo 11 milhões de óbito, que corresponde a quase 20% de óbito no mundo por sepse, né? E o grande segredo da sepse, né, do tratamento, é o diagnóstico precoce, a identificação, né, a alta suspeita clínica da infecção, a identificação do foco infeccioso, o início muito rápido no antibiótico, né, a gente está falando aí de menos de 1 hora, e a partir daí é o monitoramento do paciente, das funções orgânicas, para a otimização dos parâmetros de perfusão, para evitar que o paciente evolua com disfunção orgânica, né? E uma coisa importante a gente entender, por que o paciente morre por sepsis, né? Ele morre por disfunção orgânica e um dos principais mecanismos de associados, né, à disfunção orgânica é a trombose de microcirculação, né? Então, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, né? Hoje a gente tem o programa Survive Sepsis Campaign, que é um programa maravilhoso, fantástico, né? Que grande parte das instituições do mundo procuram estabelecer um protocolo institucional envolvendo o Survive Sepsis Campaign, mas eu acho que ele peca um pouco na questão da coagulação. Por quê? O que o Survive Sepsis Campaign fala a respeito da coagulação? Ele traz um conceito importante da questão da estratégia tradicional restritiva, né? Hoje é um ponto crucial dentro do conceito Patient Blood Management, que é um conceito defendido pela Organização Mundial de Saúde em relação ao manejo do sangue do paciente, e ele traz a importância de um início precoce de uma profilaxia medicamentosa para evitar trombolismo venoso, né? Uma vez que o paciente com sepse apresenta um risco de desenvolver trombolismo venoso em torno de 10%, e 2 a 4% dos pacientes podem evoluir trombolismo pulmonar. Ponto. A gente para por aí. Fechou aí. E uma pergunta aqui, né, um ponto que vem, a gente... como é que a gente monitora os sistemas, né, de uma forma geral, os sistemas orgânicos dentro das UTIs? Um dos principais scores, né, para classificar e monitorar o paciente é o SOFA Score, por exemplo. Sim. Né? O SOFA, que avalia parâmetros de função neurológica, cardiovascular, respiratória, renal, hepática e também da coagulação. Mas é interessante que o parâmetro avaliado pelo SOFA é a contagem de plaquetas, né? Então, somente. Então, aí que eu queria começar a discutir um pouco sobre isso, né? Porque é interessante entender, quando a gente estuda a fisiopatologia da sepse, é fundamental a gente entender que a sepse significa um estado protrombótico, procoagulante, né? E o mecanismo de coagulopatia, né, quando a gente avalia os testes convencionais da coagulação, que a gente acaba solicitando no dia a dia, um dos principais achados é a plaquetopenia. Aí qual é a nossa conduta muitas vezes? Puxa, o paciente está francamente séptico, né? A gente recebe um paciente com abscesso intracavitário,
necessita de uma abordagem cirúrgica para drenar esse abscesso, a gente avalia os testes laboratoriais e tem uma plaqueta baixa. Qual é a nossa primeira preocupação? A gente vai lá e suspende, muitas vezes, a heparina. Então, a única defesa que, teoricamente, a gente teria contra um fenômeno trombótico, a gente tira. Isso se a gente ainda não transfundir um concentrado de plaquetas para aumentar o número de plaquetas para evitar a complicação hemorrágica. O paciente está indo para o centro cirúrgico. Perfeito. Agora. Vamos fazer um concentrado de plaquetas, uma férise, né? Só que quando a gente adota essa conduta empírica, profilática, a gente está aumentando muito a exposição desse paciente à progressão de doença trombótica de microcirculação, né? Então, por exemplo, um dos principais achados é a trombocitopenia, a contagem baixa de plaquetas. Mas isso não significa risco hemorrágico, né? O mecanismo de fisiopatologia da queda da plaqueta é porque ela se agrega, né? Uma vez que ocorre o processo, né, de resposta imune, identificação da bactéria, né, toda a ativação da resposta imune, ativação de monócitos, né, daqueles receptores que reconhecem padrões, né, ativação de citocinas inflamatórias, né, envolvimento dos DAMPs, PAMPs, até iniciar a ativação de neutrófilos, plaquetas e das células endoteliais, ativando a coagulação. Só que um dos principais mecanismos iniciais é a ativação da plaqueta, que se agrega aos leucócitos e aumenta o sequestro esplênico, inclusive reduzindo a produção de plaquetas. Mas isso dentro de um mecanismo pró-inflamatório e pró-trombótico, né? Então, é um mecanismo de defesa. Então, quando a gente pensa nesse mecanismo que a gente chama de imunotrombose, é um mecanismo de ativação de uma resposta inflamatória sistêmica com a ativação da coagulação para conter a infecção, né? Então, como se a coagulação fosse ativada para conter a bactéria, para expor a bactéria, os anticorpos que vão ser formados, ao antibiótico, enfim. Então, esse é o principal mecanismo de defesa do organismo. Mas isso dentro de uma capacidade aumentada de geração de trombina e maior formação de coágulos de fibrina dentro da macro e microcirculação, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que é interessante a gente entender. Então, eu, quando falo da coagulopatia da sepse, eu convido muito os colegas, principalmente os colegas mais novos, a abrir um pouco a cabeça, porque há uma necessidade de uma mudança de mindset, de como que a gente compreende o mecanismo de coagulopatia hoje, inclusive nos pacientes sépticos, né? Então, por exemplo, como que a gente monitora, né, laboratorialmente um paciente que é mais grave, né? Leucocitose, né, proteína C reativa, a procalcitonina, a gente sente muita falta de um marcador em termos de severidade de doença. Da própria doença. Se tiver disfunção orgânica, que às vezes é tarde demais, quando começa a fazer disfunção orgânica mais visível, né, a gritar na nossa cara, às vezes a gente pegou um sinal muito tardio, que às vezes essa disfunção orgânica até já conta como aumento de mortalidade, né, nesses pacientes. A gente não tem aquele marcador prévio. E você falou um negócio muito interessante, que você falou, peraí, coagulopatia não é sobre o paciente vai sangrar, mas o quanto ele pode realizar de trombose e microtrombose. E é legal, porque é bem a fisiopatologia da sepse em si, né? Você tem uma trombose da microvasculatura e, ao mesmo tempo, você tem uma vasodilatação, que leva esse rebote ali, né? Leva a própria hipotensão, que é o que todo mundo presta atenção na sepse e tal. E essa microcirculação que está, de fato, com uma dificuldade maior de receber, né, a perfusão necessária, a gente não percebe esse detalhe inicial. E existe sim, é isso que eu ia poder chegar a perguntar, acho que você vai emendar nisso, mas isso me puxou a curiosidade. Existe um marcador a ser estudado nesse início, nessa microcirculação, que a gente possa pensar em utilizar, ou até pode estudar esse tipo de marcador? Existe, Caio. A tua pergunta é fantástica. Por quê? A gente tem o costume de falar de trombose e pensar em macrotrombose, né? Teu paciente tem trombose? Eu faço um Doppler das pernas, no máximo angiotomografia, não tem, meu paciente não tem trombose, né? Só que a grande questão dessas doenças inflamatórias sistêmicas, como a sepse, é a questão da microtrombose, né? Da trombose de microcirculação. E tem um teste que é extremamente conhecido por todos, né? Amplamente disponível no mercado, barato, que a gente pouco utiliza, que é o dedímero.
né? O dedímero ele é caracteristicamente utilizado como um teste para ajudar na exclusão do diagnóstico de trombolismo venoso, né? Os pacientes que avaliam uma probabilidade pré-teste, os pacientes que apresentam uma probabilidade pré-teste baixa ou moderada, se você dosa o dedímero e ele está negativo, então isso ajuda a afastar o diagnóstico de trombolismo venoso, né? Que inclui trombose venosa profunda e trombolismo pulmonar. A grande questão é quando esse teste é positivo, né? Certo. Na verdade, a gente precisa entender o que é o dedímero. O dedímero ele é um marcador de ativação da coagulação e ativação do sistema fibrinolítico. A ativação, formação do dedímero depende de 3 enzimas, né? A trombina, o fator 13 ativado e a plasmina. Então, não quer dizer que eu tenho um dedímero elevado, eu vou procurar uma macrotrombose. Eu ter um dedímero elevado significa que há uma ativação do sistema de coagulação do sistema fibrinolítico. Hoje, os principais estudos, né, Armando Tripodi, ele publica bastante sobre isso, né, ele traz a questão do dedímero como sendo um importante marcador de disfunção de microcirculação. Isso é tão importante, e aí eu tenho discutido, eu participo agora, acabei de vir de Washington, do Congresso de Trombose e Hemostasia Internacional, onde eu faço parte da mesa do subcomitê de CVD, e a gente tem discutido nos últimos anos justamente esse ponto. Porque, olha só, quando a gente fala de coagulopatia na sepse, a gente acaba falando muitas vezes de CVD, né? Coagulação Sim. intravascular disseminada. Que a coagulação intravascular disseminada nada mais é que uma disfunção máxima do sistema de coagulação, tá? Como se a gente pensasse, por exemplo, síndrome de angústia respiratória do adulto seria a disfunção máxima do sistema ventilatório de oxigenação, né? Então, CVD, só que ela é uma síndrome que ela é já muito tardia, né? E quando a gente olha, né, os critérios diagnósticos de CVD, existem várias, né, scores diagnósticos. O mais aceito e reconhecido mundialmente é o ISTH-DIC score, que ele leva em consideração a doença de base do paciente, né? Pode ser sepse, trauma, pancreatite, grande queimado, mas a principal causa, por mais 50% dos casos, é por sepse, né? E depois avalia-se os testes convencionais da coagulação, como contagem de plaquetas, fibrinogênio, o TP e o dedímero. Quando a gente olha, além do score de sulfa, né? Mas a gente nota que apenas um desses elementos marca até 3 pontos, que é o dedímero. E o que a gente tem discutido é que, puxa, eu utilizar na minha prática um score de prognóstico para identificar CVD numa fase tardia, meu paciente já tem muita disfunção orgânica e a chance de óbito é muito elevada. Então, a gente teria que trazer esse score para uma fase muito mais precoce. E é muito interessante que, justamente de 2 anos para cá, o professor Toshiaki Iba, do Japão, ele publicou um estudo muito bacana, trazendo o conceito de sepsis induzindo coagulopatia. E esse ano, o grupo do Toshiaki Iba, junto com o Gerald Levy, dos Estados Unidos, eles publicaram um estudo que é uma atualização da classificação do CVD, onde ele diferencia CVD tardia de CVD precoce. E a CVD precoce nada mais é que o mecanismo inicial da coagulopatia induzida por sepse, em que há um mecanismo de ativação do endotélio, ativação do sistema de coagulação, com aumento de geração de trombina e aumento da formação de trombo, tá? Mas nessa fase inicial ainda não tem disfunção orgânica, não tem trombose de microcirculação, não tem trombose levando à disfunção orgânica. E justamente a definição dessa classificação nova é para antecipar o diagnóstico de CVD precoce, onde a gente ainda tem tempo de tratar o paciente. Portanto, o dedímero ele foi antecipado e o papel dele hoje ele deve ser utilizado na emergência. Quando eu vou pedir eu vejo, né, os parâmetros para avaliar a sulfa score, para avaliar a disfunção orgânica, muito mais importante que uma contagem de plaqueta é o dedímero, né, porque ele já dá uma ideia de gravidade e disfunção de microcirculação. É interessante que os estudos mostram que ele é um importante marcador de acompanhamento clínico, tanto para os pacientes que evoluem com piora e aumento de trombose de microcirculação,
como os pacientes vão reduzindo seus níveis à medida que o paciente vai evoluindo com melhora clínica, né? Então, esse ponto é muito importante entender que esse avanço no entendimento da fisiopatologia da sepse, da CIVD, trazendo essa nova classificação, vai ajudar muito, né, aos responsáveis, tomadores de decisão. E o ideal é que tivesse uma revisão no protocolo do Survive Sepsis Campaign para incluir um perfil trombótico inicial, já na emergência ou dentro da terapia intensiva, para identificar aquele paciente que já está evoluindo com coagulopatia. E eu posso te falar que existem, por exemplo, fibrinogênio, né? A gente falou de plaquetas, a gente falou de dedímero. Fibrinogênio é um baita marcador extremamente importante. Por quê? Fibrinogênio, ele é produzido pelo fígado, ele é um reagente de fase aguda na sepse. Então, a concentração do fibrinogênio na sepse, ele aumenta muito, né? Enquanto o normal vai variar de 200 a 400 miligramas por decilitro, na sepse ele passa de 600, 700, 800 miligramas por decilitro. Porque é um reativo de fase aguda, é um dos principais elementos responsáveis por esse estado protrombótico de hipercoagulabilidade. Então, numa fase inicial de sepse, ele vai estar aumentado, ele pode estar ao longo do tempo normal. E o fibrinogênio, a importância do fibrinogênio para prognóstico é quando o nível dele está baixo. Então, se numa fase precoce da sepse a gente identifica um paciente com uma hipofibrinogenemia, isso fala a favor já de um pior prognóstico de sepse, já indicando a CIVD. Outros parâmetros que são extremamente interessantes para serem avaliados nesse perfil trombótico que eu falo, né, são os inibidores naturais da coagulação, como a antitrombina e a proteína C. Né? Tanto a antitrombina, que inibe a trombina, o fator 10 e o fator 2, ela apresenta sua concentração reduzida nos pacientes sépticos, né? E isso está associado a um pior prognóstico, com aumento da chance de formação de trombose em microcirculação. E a proteína C exerce uma função extremamente importante no mecanismo de coagulopatia, porque ela atua tanto no mecanismo de coagulabilidade como na fase de fibrinólise, né? Então, por exemplo, a função da proteína C, uma vez que tem endoteliopatia, a geração de trombina, né, a trombina gerada se liga à trombomodulina ativa via da proteína C, ela vai lá e inibe os cofatores 5 e 8 da coagulação, inibindo o burst de trombina, mas ela vai lá e inibe o PAI-1, que é o inibidor do ativador do plasminogênio do tipo 1, facilitando o processo de hiperfibrinólise. O problema é que nesses pacientes sépticos, a concentração de proteína C está muito reduzida. Então, esse estado de hipocoagulabilidade e de bloqueio, né, liberando o processo fibrinolítico, ele acaba que não ocorre. Isso aumenta, então, a formação de trombina e a formação do coágulo fibrino dentro da microcirculação. Então, tanto a antitrombina quanto a proteína C são importantes marcadores precoces de pior prognóstico. Já indica que o meu paciente já tem um estado protrombótico. Então, por exemplo, a gente está no UTI com aquele paciente que vai ser submetido a uma drenagem de um abscesso abdominal e ele apresenta uma contagem de plaquetas baixas, né? Mas a gente vai lá e dosa o fibrinogênio. Está 600 miligramas por decilitro. Dedímero, 1.500, 2.000. Proteína C, antitrombina baixas. Esse meu paciente já tem um fenótipo de coagulopatia protrombótica, entendeu? Qualquer tipo de transfusão nesse paciente, a gente vai agravar, né, o risco de complicação de disfunção de microcirculação. Existem outros testes que são importantes, como, por exemplo, Adams-13. É um teste que a gente consegue dosar facilmente no laboratório. Adams-13 é uma enzima que regula os multímeros de von Willebrand. Na sepse, pela redução da produção do fígado dessa enzima, Adams-13, ocorre uma liberação dentro da circulação de grandes multímeros de von Willebrand, aumentando a microangiopatia, né? E aumentando o risco de complicações trombóticas. Então, também é um marcador interessante para ser utilizado em fases precoces. E outro marcador muito importante é o plasminogênio, né? Ou, principalmente, o PAI-1, que é o inibidor do ativador do plasminogênio do tipo 1. Por quê? Hoje, o PAI-1 já tem vários estudos mostrando que é um dos marcadores mais sensíveis e precoces para identificar
presença de sepse e estados de hipercoagulabilidade com disfunção de microcirculação, né? Então, é interessante que esses marcadores da coagulação, que eu chamo de perfil trombótico, eles se alteram, às vezes, muito antes de uma alteração de PCR, que você vai levar 24, 48 horas para se alterar, entendeu? Você, por exemplo, a alteração de leucometria, que dependendo da imunidade do paciente, você não vai ter alteração, o paciente já pode ter uma leucopenia associada, né? Então, são marcadores extremamente importantes, factíveis, né, de serem realizados numa emergência, dentro de uma terapia intensiva, para identificar um fenótipo de coagulopatia inicial desse paciente, né? Agora, só para a gente tornar um pouco mais interessante, né? Hoje a gente está em plena era de medicina de precisão, né? Todos que estão nos assistindo aqui têm seu celular, que fazem tudo no celular, né? Inclusive, já atuam com inteligência artificial, chat GPT, né? Enfim. Mas a gente fala muito da medicina de precisão. E é interessante que hoje a gente tem ferramentas que permitem identificar fenotipos específicos de coagulopatia num paciente com sepse. E uma dessas ferramentas são os testes viscoelásticos do sangue. Aqui no Brasil a gente tem principalmente a tromboelastometria. Perfeito. E o que é interessante? A tromboelastometria, que a gente tem um perfil trombótico inicial e a gente associa a tromboelastometria. A tromboelastometria ela vai diferenciar você praticamente em 4, 5 fenotipos de coagulopatias distintos, né? Então, existe aquele paciente que, numa fase precoce da sepse, ele vai demonstrar um perfil, um fenótipo de coagulopatia trombótico por hipercoagulabilidade, tá? Esse é o fenótipo de coagulopatia esperado para os pacientes que evoluem em sepsis. Isso significa um estado de imunotrombose inicial. E esse é o fenótipo, o fenótipo de coagulopatia que o paciente iria responder muito bem a uma terapia anticoagulante, por exemplo, a trombomodulina, a heparina, a proteína C, a antitrombina, né? Esse paciente, a depender de uma série de questões, mas grau de virulência da bactéria, resposta do organismo do paciente, esse paciente pode evoluir com uma supressão patológica do sistema fibrinolítico. Justamente isso a gente consegue identificar na prática por altos níveis de PAI-1 dentro do sangue. Uhum. Isso significa que esse paciente, quando a gente já tem uma supressão patológica, hoje isso tem sido muito estudado no trauma e na sepse, que a gente chama de fibrinolysis shutdown, é um mecanismo que está associado à alta incidência de insuficiência renal aguda e de trombose de microcirculação. São esses pacientes, inclusive Covid mostrou isso para a gente, são esses pacientes que, por exemplo, na época do Covid, evoluíam com hipoxemia refratária, com disfunção orgânica múltipla, com aqueles altos níveis de dedímero que a gente não conseguia achar a causa, não achava trombose nas pernas, no pulmão, por quê? O problema é a trombose da microcirculação, né? Sim. Que é a manifestação clínica por disfunção orgânica. Então, esse fenótipo de coagulopatia trombótica por fibrinolysis shutdown é um dos fenótipos que está mais associado à disfunção orgânica. Então, esse paciente já está mudando a fase de CIVD precoce para uma CIVD em progressão. E o que acontece? Nesse mecanismo de aumento exponencial de geração de trombina, de formação de coagulofibrina, esse paciente passa, não só além de gerar muito mais trombina, ele inibe também o sistema anticoagulante natural, com proteína C, com proteína S, ele passa a inibir o processo fibrinolítico, e esse paciente com ativação excessiva e disseminada da coagulação, com formação de trombose em microcirculação, passa a ocorrer um consumo de fatores da coagulação, um consumo e disfunção de plaquetas, e esse paciente muda o seu fenótipo de coagulopatia trombótico por um fenótipo de coagulopatia trombohemorrágica, que isso vai envolver tanto uma hipocoagulabilidade por consumo de fibrinogênio e plaquetas e também por uma hiperfibrinólise por aquele consumo do PAI-1, né, e passa a ter uma exacerbação da liberação do endotélio do TPA, que é o ativador do plasminogênio do tipo tecidual, aumentando inclusive a resposta de hiperfibrinólise. Portanto, isso já é um fenótipo trombohemorrágico, já configura uma CIVD muito tardia. E já é um boom do dedímero, né? Aí já é o boom perfeito. Já é um boom do dedímero. E aí é muito tarde para a gente recuperar esse paciente.
Por isso que quando a gente vai na literatura, puxa, como é que trata, né? Desde o xigris, da proteína C ativada. Foda do tricogina alfa, né? Que é um negócio, que é um tema para a gente tocar aqui, difícil, né? Esse é um tema Esse é muito interessante, né? Até vou tocar um pouco nesse assunto, mas assim, todos os estudos, né, quando tentam mostrar redução de mortalidade, né, com heparina, com antitrombina, com proteína C, eles falham em mostrar redução da mortalidade, por quê? Porque ele não está sendo indicado por uma população específica com fenótipo de coagulopatia específico. Então você diz aí que, na verdade, se a gente fizesse essa triagem enquanto precoce, poderia ter mais benefício esse tipo de terapia, se fosse estudar nesse subgrupo. Exatamente. Tem um estudo publicado na Critical Care pelo grupo do Japão, é o Kondo, se não me engano, de 2022 ou 2021, perdão, que é um estudo que mostra a importância da trombomodulina recombinante numa população de sepse, em que justamente a conclusão do estudo mostra que a trombomodulina beneficia um fenótipo de coagulopatia grave de uma mesma população de pacientes, com o mesmo fenótipo de coagulopatia. Né? O problema é que eles não utilizavam a tromboelastometria, o teste viscoelástico. Né? O perfil trombótico ele vai te indicar a presença de coagulopatia. Sim. Agora, a ferramenta que vai te identificar o fenótipo específico de coagulopatia, indicando a terapia mais específica para o paciente, você precisa utilizar o teste viscoelástico junto, entendeu? Interessante esse ponto. Você falou, a gente tem uma triagem com marcadores, e aí, pensando de uma maneira prática, a gente tem a triagem com os marcadores específicos, você falou, PAI-1, você falou para a gente dos mais simplórios, né, o de dedímero, que todo mundo tem, do fibrinogênio, né, e de outros, antitrombina. Então, esses fatores iniciais seriam uma triagem. Perfeito. Isso aí a gente conseguiria ter uma noção de que esse paciente tem um risco, mas não é um paciente que não teria disfunção orgânica nenhuma ainda. Seria mais precoce essa coleta desses exames? Ou é no paciente que já está com disfunção cardiovascular, aquele que a gente já identificou sepse, lactato elevado, ou a gente consegue ter um marcador mais precoce que esses aí? Não, na verdade, o ideal de usar esse perfil trombótico é o mais precoce possível, né? Por quê? O paciente que já apresenta, numa fase inicial, na emergência, uma contagem de plaquetas um pouco reduzida, um dedímero positivo, um consumo de antitrombina e proteína S, proteína C, um aumento de PAI-1, um aumento de fibrinose, esse paciente já tem um fenótipo, já tem uma ativação da coagulação com uma hipercoagulabilidade. Sim. A forma da gente tratar esse paciente tem que ser... Esse paciente já não pode ser tratado em casa, entendeu? A nossa, entre aspas, agressividade em termos de terapêutica tem que ser totalmente diferente. Esse paciente não poderia nem ir para o andar, né, para o quarto. Entendi. Ele deveria ser internado dentro da terapia intensiva, ser monitorizado, a hemodinâmica, parte respiratória, renal, hepática e também do sistema de coagulação. Porque quando a gente monitora o sistema de coagulação e a gente indica uma terapia específica para esse paciente, é fundamental que assim, mesma coisa no volume. Puxa, meu paciente está chocado, hipotenso. Não vou chegar e vou dar 5 litros de volume para qualquer paciente. Eu preciso monitorar, né? Fluido responsividade, né? Monitoração hemodinâmica, pode ser que o paciente precise de droga inotrópica, enfim. A individualização da terapia é exatamente a mesma coisa da individualização da terapia quando a gente monitora o sistema de coagulação. O importante só que a gente precisa entender é que a coagulação, a gente tem como monitorar ela precocemente, ela tem uma sensibilidade já para identificar uma rápida ativação de um fenótipo de coagulopatia, de hipercoagulabilidade, e um dos mecanismos centrais de disfunção orgânica é a trombose de microcirculação. Então não tem como a gente não monitorar isso, entende? Apesar de não ser, porque a grande questão é semântica, né? A sepsis a gente define como uma disfunção orgânica, que são bem determinadas aí pelo Surviving Sepsis, que não entra a gente falar aqui da hipercoagulabilidade, que deveria ser, apesar de ser a fisiopatologia da própria doença. Mas aí a pergunta é essa, será que eu vou dosar isso nos pacientes sépticos, definidos, né, que a gente já tem bem definido pela classificação, né, com disfunção orgânica, ou a gente tem que pegar nos pacientes que têm um quadro infeccioso. Por exemplo, uma pneumonia, que a priori, pela nossa caracterização, não é sepse ainda.
É uma infecção pulmonar, é uma pneumonia. Perfeito, excelente tua pergunta. Isso a gente tem tanta literatura mostrando, né, a importância desses perfis trombóticos, como eu tenho trabalhado muito com isso ao longo desses anos dentro da prática médica, né? É fundamental quando você faz uma avaliação de um paciente com uma infecção, né? Puxa, será que essa infecção, como é que é? É leve? Não é leve? Principalmente no paciente idoso, é tão difícil da gente identificar, né? Então, 2 indicadores extremamente simples que são interessantes de a gente avaliar são a contagem de plaquetas, né? Mas a gente já tem que ter uma ideia, mudar o nosso mindset. A plaqueta cair não significa risco hemorrágico, significa que o estado procoagulante está ativo, né? E o dedímero. O dedímero é um marcador super barato, super barato. E é totalmente diferente se eu tenho um paciente, ele pode estar um pouquinho desidratado, um pouquinho caidinho, tem uma PCR de 80, 100, e o dedímero dele é 250. Esse paciente não tem disfunção orgânica ainda, né? É diferente daquele paciente que, poxa, uma quadro de pneumonia feia, PCR de 40, né? Tem febre, tal, urina razoável, né? Você vai lá, o leucograma não ajuda muito, qual o dedímero dele? 2.500. Opa, aí já tem coisa. A microcirculação desse paciente já está sofrendo, entende? Entendi. Seria um sinal interessante para você entender a microcirculação. Isso. Não daria, a gente não tem um respaldo ainda do ponto de vista, como você falou, de trabalho, de terapia, para a gente conseguir abordar, né? Abordar com heparina, abordar com a própria finada, mas nem tanto, dotricortina alfa ativada. Mas a gente tem como, então, ter uma predição daquele paciente poder ou não evoluir mal. Então, se eu estou com dúvida se o paciente vou mandar para casa, ou até como você falou, interná-lo na UTI, isso pode me dar uma certa clareza. Será que esses estudos poderiam ir para mais esse sentido? Sim, totalmente. Eu acho que o fenótipo de coagulopatia, ele vai sim te indicar a melhor terapia para o paciente. E por que é interessante monitorar a coagulopatia já precocemente? Por quê? Se eu identifico esse paciente numa fase inicial de sepse e ele apresenta um fenótipo de coagulopatia por hipercoagulabilidade, eu tenho uma janela para começar uma terapia específica. Perfeito. Com anticoagulante, com proteína S, com proteína C, com antitrombina, com heparina, né? Então, esse paciente vai responder. Se esse paciente já tem disfunção orgânica, se esse paciente já tem, por exemplo, um mecanismo de fibrinolysis shutdown, a resposta desse paciente já não vai ser tão boa. Por quê? Porque ele já está avançando com trombose de microcirculação. Tá? E é totalmente diferente se eu já tenho um paciente já numa fase mais avançada de hipocoagulabilidade, que ele já está evoluindo para uma CIVD mais tardia, né? Em que esse paciente já tem um consumo de fibrinogênio, né? Esse paciente já tem consumo de fatores, disfunção plaquetária. Esse paciente ele vai sangrar, seja por heparina, por antitrombina, por proteína C, esse paciente já vai sangrar. Esse paciente não vai responder muito bem a essa medicação, entendeu? Então, por isso que é muito, muito interessante esse estudo japonês que eu te apontei agora há pouco, que justamente traz a importância de identificar um fenótipo de coagulopatia específico. Certo. Agora, o que faltou nesse estudo é alinhar o perfil trombótico ao papel do teste viscoelástico do sangue, porque daí eu tenho a medicina de precisão, eu tenho a identificação do fenótipo específico de coagulopatia, que esse meu paciente apresenta um fenótipo de coagulopatia protrombótica por hipercoagulabilidade. Puxa, agora eu estou na janela de tratamento. Interessante, interessante. Se ele passou daí, ele já perde o tempo. Falando mesmo desse teste viscoelástico, você falou agora da triagem, o teste viscoelástico seria basicamente bater o martelo, certo? A gente usa muito esse teste viscoelástico já há um tempo, principalmente na anestesia, né, dentro do centro cirúrgico, para avaliar a resposta, principalmente de cirurgias cardíacas, transplante hepático, etc. E para monitorização no pós-operatório. O que a gente veria de diferente e teria que dar esse olhar especial nesse teste viscoelástico de um paciente que a gente está imaginando que possa ter uma disfunção da microcirculação? Excelente.
Considerando todos aqueles, Sim, sim. aqueles padrões específicos. Você falou que o tardio normalmente dá até aquela parecendo um peixe, né? Aquele sinal que tem uma hiperfibrinólise mais rápida a deterioração, com o aumento do edímero, o boom do edímero que você falou. Mas como é que a gente conseguiria prever isso? Quais sinais que a gente pode ver nessa tromboelastometria? Perfeito, Caio. A tua pergunta é fantástica. Assim, acho que isso está dentro de um contexto dessa necessidade de mudança de mindset. E é uma mudança profunda, porque entender mecanismos, né, diferentes de coagulopatia. Hoje a gente tem que entender o seguinte, né, coagulopatia, né, alteração no sistema de coagulação, as manifestações clínicas podem ser de hemorragia e podem ser de trombose. Hoje a gente conhece não só o mecanismo celular da coagulação, mas esse modelo convergente de coagulação, inflamação e resposta imune, né? Se meu paciente vai trombosar ou sangrar, a gente tem que entender que isso não depende de uma contagem exclusiva das plaquetas. Plaqueta do paciente, por exemplo, vou pegar um exemplo de paciente com hepatopatia por cirrose. Perfeito. Tá? Muitos deles têm já numa fase avançada com hiperesplenismo uma contagem de plaqueta baixa, 50 mil, 60 mil, 70 mil. E por que esse paciente não é mais considerado como um paciente auto-anticoagulado? E por que ele não sangra espontaneamente, né? Porque existem, claro, o fígado ele produz poucos fatores pró-coagulantes, mas também poucos fatores inibidores da coagulação. Todas as proteínas do sistema pró-coagulante, anticoagulante, sistema fibrinolítico e antifibrinolítico são produzidas pelo fígado, exceto fator 8 e fator de von Willebrand, que são liberados pelo endotélio. Então, como o endotélio está preservado no hepatopata, um dos principais mecanismos compensatórios de coagulopatia na plaquetopenia é o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand ele assume o papel da plaqueta, gerando membrana para a trombina ativar o fibrinogênio em fibrina e formar o coágulo de fibrina, né? Então, só estou trazendo esse detalhe porque hoje a gente não pode mais identificar um perfil de coagulopatia, predizer sangramento apenas com uma contagem de plaquetas, apenas com TAP-PTT, porque são testes, por exemplo, os testes convencionais da coagulação, eles são realizados numa amostra de plasma, eles não levam em consideração, por exemplo, eles não têm trombomodulina. Se um teste de coagulação não tem trombomodulina, ele não avalia o equilíbrio entre fatores pró e anticoagulantes, né? Eles não servem para avaliar a hemostasia em vivo. Então, hoje, o teste que a gente tem disponível, que se aproxima mais da avaliação da hemostasia em vivo, são os testes viscoelásticos do sangue. E interessante entender hoje que é como se fosse o Swan-Ganz da hemodinâmica, entendeu? A gente avalia em tempo real o que está acontecendo com o paciente. E é muito dinâmico. Tem uma frase que eu acho fantástica e muito importante a gente sempre lembrar. Independente do insulto, se infeccioso, inflamatório ou traumático, a resposta coagulopática ela vai ser dinâmica, complexa e vai mudar, alterar o seu fenótipo ao longo do tempo. Então, isso, por exemplo, os testes convencionais da coagulação, eles não permitem a gente identificar um estado de hipercoagulabilidade, por exemplo. Eles não permitem a gente identificar um processo de fibrinólise shutdown. Eles não permitem a gente identificar um quadro de hiperfibrinólise. Entende? Então, a tromboelastometria ela entra como uma ferramenta de identificar a coagulopatia do paciente. Então, num paciente, como até te respondendo agora, paciente que apresenta sepse numa fase aguda, eu faço a tromboelastometria. Quais são os sinais que ela vai me mostrar esperado para um paciente que está num quadro de sepse, que ainda não está grave, que seria a CIVD precoce, um estado de hipercoagulabilidade. Significa que o CT, que é o tempo de coagulação, ele vai encurtar, né? O processo, que é o MCF, né? O processo que é a cinética de geração de trombina, vai aumentar, e as amplitudes A5, A10 e o MCF, que é a máxima formação do coágulo, elas vão aumentar. Não está mais bojuda. Vão estar mais bojuda. Então, já está indicando um processo de hipercoagulabilidade, que isso é definido principalmente pelo fibrinogênio. O fibrinogênio é o principal substrato da coagulação e ele por ser um reativo de fase aguda, é um dos principais responsáveis por essa hipercoagulabilidade. Claro que entra também o fator 8, o fator de von Willebrand, né? O consumo de proteína C, S, tudo isso ajuda o processo. Auxilia, né, esse processo. Trombótico. Então, o principal mecanismo inicial seria um mecanismo de hipercoagulabilidade. Tá?
Em alguns pacientes, a depender da gravidade, né, tanto da infecção, da virulência, da bactéria, da gravidade, questões genéticas, fatores ambientais, imunossupressão, o paciente pode ter um grau de endoteliopatia tão importante que esse paciente vai evoluir com um aumento do PAI-1 dentro da circulação. Esse PAI-1, que é inibidor do ativador plasminogênio do tipo 1, ele vai levar ao que a gente chama de um processo de fibrinolysis shutdown. Esse é um mecanismo que tem sido muito, vou voltar a falar nele porque é muito importante. Ele é um dos principais mecanismos protrombóticos associados à disfunção de microcirculação. Então, por exemplo, como é que a gente identifica, né, esse fenótipo de coagulopatia trombótica por fibrinolysis shutdown? A gente tem que avaliar a máxima lise desse coágulo, né? Principalmente a gente avalia nos testes de triagem, Xtem, Fibtem, mas no Xtem, Intem e Fibtem, mas principalmente no Fibtem, onde a gente vai avaliar uma redução da máxima lise abaixo de 3,5%. Isso é um baita indicador da presença de fibrinolysis shutdown. À medida que esse paciente vai evoluindo, vai consumindo fatores, vai consumindo fibrinogênio, vai consumindo plaquetas, a gente vai ter um ponto de mudança do fenótipo de coagulopatia protrombótica para um fenótipo de coagulopatia hemorrágica. Aí o que vai acontecer? O CT começa a prolongar, né? As amplitudes a 5 a 10 MCF elas vão começar a reduzir. Né? Então, esse paciente passa a mostrar critérios de hipocoagulabilidade, né? Com consumo de fibrinogênio e disfunção de plaqueta. Esse paciente já apresenta alto risco hemorrágico. Inclusive, se esse paciente está apresentando sangramento, a gente necessita, além de tratar a doença de base, tratar muitas vezes e repor o que esse paciente precisa. E hoje a gente trabalha muito mais com o conceito de terapia hemostática de precisão, que significa, não é, se eu estou vendo que o fibrinogênio está consumido, eu não vou transfundir plasma para esse doente. Né? Eu preciso repor o que o paciente está precisando. Então, tem fatores concentrados da coagulação, como fibrinogênio concentrado, que eu reponho exatamente o que o paciente precisa. E a precisão, por quê? Porque a trombolacimetria vai mostrar que esse paciente já está com uma fase CVD avançada, com sangramento, e o teste viscoelástico ele mostra que a causa é um fenótipo de coagulopatia hemorrágica por consumo de fibrinogênio, onde o A5 está em 2 e eu quero levar para 10. Tem um delta de 8, dividido por 2, 4. Então, tem que dar 4 gramas de fibrinogênio concentrado. E isso é o que a gente chama de terapia hemostática de precisão, individualizada, guiada para a necessidade de cada paciente. Né? Agora, esse paciente pode evoluir, além de consumo de fibrinogênio e de plaquetas, com uma liberação de TPA pelo endotélio, culminando com um quadro de hiperfibrinólise. Né? E aí é um quadro já catastrófico, né? Paciente que eventualmente precisaria dar ácido tranexâmico, né, para ele, mas já é um altíssimo risco. Já é um resgate absurdo, né? Isso. Então, veja você como os fenótipos eles vão mudando ao longo do tempo, né? E essa ferramenta permite a gente fazer o acompanhamento, né? Não só do fenótipo de coagulopatia, mas indicar o momento da terapia específica para o paciente. Agora, voltando àquilo, né? Hoje, você olhar para a Cervarix Sepsis Campaign e indicar que, puxa, é importante começar a profilaxia para prevenir trombolismo venoso, a gente tem que dar uma avançada acelerada muito grande nesse sentido. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Interessante, muito bom esse papo. Acho que esse papo foi, principalmente das ideias, o que a gente pode evoluir do ponto de vista do controle, até da identificação mais precoce do doente de risco, né? Eu não acho que fica só restrito a sepsis em si, ao cuidado clínico, mas até a gestão de leitos, a gestão de cuidados, o que a gente vai ter de despender, né, de medidas hospitalares para aquele paciente, ou esse paciente tem condição de ser tratado em casa. Acho que isso é bem interessante para a futuro a gente chegar. E falando de futuro mesmo, o que você tem de perspectiva dos novos estudos que vão sendo feitos? Porque existe sim esse ressurgimento de terapias pensando exatamente dessa fase do Covid, isso fervilhou, deu uma resfriada e agora volta, de certa forma, com uma grande área de estudo, que é essa terapia voltada, na verdade, mais do que terapia, essa identificação, essa utilização de identificadores, né, de marcadores laboratoriais que podem precocemente identificar quadros catastróficos, por exemplo, na própria sepse. Que você tem de perspectivas, que estudos estão rolando por aí? Perfeito.
Cara, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar hoje em dia, hoje está cada vez mais forte o conceito de Patient Blood Management, né? Esse conceito de gerenciamento do sangue do paciente. Então, que traz a importância de uma estratégia transfusional restritiva, né? Da importância de você otimizar a concentração do sangue do paciente, mas utilizando as reservas do paciente, né? E nesse contexto é muito importante, quando a gente fala no contexto de terapia intensiva, no que diz respeito ao paciente séptico, reduzir perda sanguínea, né? Reduzir quantidade de sangue que a gente acaba coletando no paciente, enfim. E um ponto que é muito importante na sepse é a precocidade do tratamento, né? Então, primeiro, assim, daqui para o futuro, já começando a falar dessa perspectiva, eu acho que vai crescer muito a importância dos testes que a gente chama de teste point of care, tá? Legal. São os testes remotos. Então, por exemplo, hoje a gente precisa de uma monitoração de função orgânica, né? Então, hoje ter uma gasometria confiável, né, que possa nos dar um valor de lactato, né, de bicarbonato, que possa medir a concentração da hemoglobina, mas que seja um gasômetro confiável, né, que nos dê uma informação, que a gente possa confiar, inclusive, nos eletrólitos, né, que acaba, perfeito, historicamente, né, existe essa preocupação, puxa, mas vem uma alteração de potássio, será que eu confio nessa gasometria? Não? Hoje existem, né, existe no mercado gasometria que, inclusive, identifica erros pré-analíticos em termos de identificação de hemólise, nos dando segurança de que aquele resultado realmente é fidedigno, né? Então, esse pontapé inicial do teste de point of care é fundamental na precocidade do tratamento de doenças inflamatórias sistêmicas, como a sepse. Então, primeiro, trazer isso, porque isso traz precocidade na identificação de disfunção orgânica e te traz uma redução da necessidade de perda sanguínea. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Segundo, uma mudança fundamental e profunda no entendimento da coagulopatia, dos diferentes fenotipos de coagulopatia que ocorrem num paciente com sepse. Entender a sepse no contexto amplo dessa relação íntima entre inflamação, resposta imune e coagulação, e de que hoje existem ferramentas que nos permitem identificar esses diferentes fenótipos de coagulopatia. Eu gostaria muito, né, que cada vez mais a gente mudasse esse mindset já dentro da faculdade, então quebrar essa barreira da cascata de coagulação, né? E eu costumo brincar quando eu dou alguma aula, assim, né? Eu gosto bastante de fisiologia da coagulação, eu gosto de trazer a cascata de coagulação em russo, né? Ou em japonês, né? Para mostrar aquela coisa e todo mundo sair correndo, né? Mas, assim, eu acho que mudar a forma de como a gente traz a coagulação, e hoje a gente tem muita coisa nova em termos de fisiologia da coagulação, né? Para os mais novos, né? Que querem começar a estudar coagulação. Então, primeiro, entender a fisiologia da coagulação, entender a fisiopatologia da coagulação em diferentes cenários clínicos, cirúrgicos, de trauma, de hemorragia periparto, mas de sepse, né, de estados protrombóticos. O COVID nos trouxe um grande ensinamento dentro dessa área, né? Então, acho que isso é importante, né? Legal. Uma coisa que eu não posso deixar de tocar o assunto é ter essa abertura pela AMIB, de estar aqui trazendo esse assunto de coagulopatia na sepse. De verdade, assim, eu fico muito, muito feliz de estar aqui com esse espaço para trazer essa importância da coagulopatia, que é um assunto que eu estudo e trabalho ele diariamente. Então, ter essa oportunidade pela AMIB, eu acho realmente fora de série, e queria agradecer. Mas eu acho que o futuro é justamente a identificação do fenótipo de coagulopatia indicando uma terapia específica para o paciente. Eu não tenho dúvida disso, tá? A grande questão é que a gente precisa avançar muito nessa questão da identificação, do uso dos testes viscoelásticos, do perfil trombótico em diferentes fases da coagulação, seja na sepse, seja do paciente adulto ou paciente pediátrico, né, para identificar esse paciente precoce, né? Então, a precocidade na sepse é o que define o resultado do paciente. E nessa fase inicial, eu vou identificar aquele paciente que, sim, pode e necessita de uma proteína C ativada, recombinante, de uma antitrombina, de uma heparinização. E é muito interessante, quando você utiliza, eu tive essa oportunidade na época do Xigris, né, monitorar o sistema de coagulação antes, durante e após o tratamento com anticoagulante. Então, é como se acontecesse o seguinte: eu tenho um paciente com sepse, né, já evoluindo com choque séptico, que apresenta um fenótipo de coagulopatia protrombótico por hipercoagulabilidade. Eu começo essa medicação.
tá? Uma antitrombina, uma proteína C ativada. O que vai acontecer? Além do efeito anti-inflamatório, ela vai deixar o sistema de coagulação como se fosse num período de hibernação, entende? Só que se a gente não monitora esse paciente, quando acaba lá os 4, 5 dias da droga, quando a gente suspende a droga, vai ter um fenômeno de rebote protrombótico. E a gente perde o nosso paciente por infarto, por trombose de macro ou microcirculação. Então, o sangramento ele vai ocorrer se eu indico essas terapias num paciente que tem já um fenótipo evoluindo de hiper para hipocoagulabilidade de consumo de fibrinogênio, esse é o paciente que vai sangrar, então ele não tem indicação mais dessas medicações, e eu preciso monitorar para identificar até qual momento que eu vou tirar essa droga, porque ele vai ter, se ele estiver ainda inflamado, ele vai ter um rebote de hipercoagulabilidade. Né? E como é que eu acabo com isso? Monitorando o paciente, medicina de precisão, individualizando. Não existem 2 pacientes com a mesma resposta clínica. Né? Então, para isso que eu preciso utilizar, existem testes facilmente disponíveis para monitorizar o paciente. Então, eu quero que a gente passe a pensar no sistema de coagulação como sistema hemodinâmico. Né? A gente vai nos congressos hoje, brasileiros, internacionais, sala de hemodinâmica lotada, né? Sala de ventilação mecânica lotada, sepsis lotada. E a sala de coagulação? Primeiro que não tem. Né? Então, tá junto. Mudar um pouco tá isso. Tá enfiado por aí. Né? Mas para entender que existem ferramentas para a gente monitorar. Né? E se a gente monitora o paciente, a gente consegue dar uma melhor tomada de decisão terapêutica para esse paciente. Né? Seja para o fenótipo de coagulopatia trombótica, por hipercoagulabilidade, pelo fenótipo de coagulopatia trombótica por fibrinólise shutdown, ou, por outro lado, a coagulopatia hemorrágica por hipocoagulabilidade ou por hiperfibrinólise. Qualquer uma dessas variações, ela vai indicar uma terapia mais precisa para aquele paciente específico, entendeu? E o mais importante é, identifiquei o perfil, indiquei a terapia, eu vou monitorar para acompanhar a resposta clínica do meu paciente. Eu acho que isso aí é o futuro. Fantástico. Espero que seja próximo. Não, é muito legal, é muito interessante ver essas possibilidades crescentes e pensando na fisiologia. Eu acho que é isso que a gente precisa alimentar para quem está ouvindo, para quem está presenciando. Não é tem que fazer isso, mas sim, vamos pensar em coagulação. Vamos cada vez mais entender que pode ser algo que vai nos trazer boas respostas. Eu acho que entra aí numa nova seara, numa nova possibilidade de grandes conhecimentos que pode auxiliar não só a sepsis em si, como outras alterações aí que são por vindouras. Prazer inenarrável falar com você nesse Amibcast, parceiros aqui, volto a falar da Werfen. E antes de terminar, a gente tem um praxe. Um praxe aqui é falar, primeiro, que música toca o seu plantão? Eu sei que você está dando plantão ainda, você acabou de falar para mim também, mas que música você costuma ouvir no plantão? Não necessariamente no plantão, porque a gente não ouve música no plantão, mas até na ida ao plantão, para dar uma sugestão ao nosso ouvinte. Puxa, excelente. Eu gosto muito de música country, moderna. Né? Legal, então, legal. Muito mais legal. próxima do rock. Então, aí você pode muito bom. escolher qualquer tipo de música country. Uma que você está ouvindo há pouco aí. Eu gosto de várias músicas que eu posso te falar. Uma música que eu tenho... isso já não é música country, né? Mas isso depende muito serve. Mas serve, né? Uma das músicas que eu mais gosto, né, é mais para o rock, é uma música que chama While My Guitar Gently Weeps, né, que é do George Harrison, fantástico. Dos Beatles. Mas eu só lembrei porque é uma música que eu tenho escutado muito agora. Mas dentro das músicas de rock, de música country, eu gosto das mais variadas. Das mais variadas, sensacional. E, para a gente concluir aqui, para você, ser intensivista, em uma frase. Cara, eu acho uma das especialidades mais fantásticas e desafiadoras dentro da medicina. Eu acho que você tem que abdicar de muita coisa dentro da tua vida, né? Acreditar nisso. É uma recompensação, assim... para quem, né, puxa, quero ser médico, quero fazer terapia intensiva, então
Você trabalha no anonimato, né? Naquelas horas obscuras da noite, da madrugada, do meio do feriado. Então, quando todo mundo está fazendo festa, você está se dedicando para salvar vidas, né? E você poder fazer, claro, você não trabalha sozinho, você trabalha dentro de uma equipe médica, de uma equipe multiprofissional, né? Mas você fazer parte disso e você ter a capacidade de poder ajudar um paciente a salvar a vida dele, né? Fazer com que esse paciente volte para os seus familiares, para o seu cotidiano, e você saber que você faz parte daquilo ali, eu vou te falar que eu acho que não tem coisa igual, né? Então, acho que é assim, realmente, eu sou intensivista de formação, amo minha especialidade, e não consigo ver uma especialidade mais desafiadora. Não é fácil, né? Não é fácil, isso aí ao longo de um pouco mais de 20 anos como intensivista, mas realmente o retorno de ver uma família, um familiar voltando para os seus filhos, né? Para os seus pais, para os seus entes queridos, realmente isso aí é impagável. Sem dúvida. Você viu que é difícil fazer com uma frase. Imagina quando eu falava com uma palavra. É impossível, né? Bom, sensacional. Tomás aqui comigo, doutor Tomás. Muito legal. Acho que abriu para todos nós, para mim com certeza, a cabeça para uma grande imensidão de informações e de possibilidades para a gente entender mais, dar mais atenção e não desistir logo no começo ao abrir o livro de fisiologia e ver coagulopatia. E aquela cascata de coagulação, né, conhecida. Sensacional, pessoal. Esse foi o AmebCast. Quem vem tomar café comigo?